meus alunos confeiteiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Bolos da Vovó. Essa aula de agora nós vamos fazer um delicioso bolo de abacaxi. E nós vamos fazer ele de uma maneira bem diferente do que nós fizemos. Esse bolo nós não utilizaremos nenhuma cobertura, porém nós utilizaremos a forma caramelada com a própria fruta. Então, nós teremos um bolo que ao final vai ser um bolo que tem uma cobertura, porém já vai assar direto no forno. É bem fácil, bem legal de fazer. Vamos aos ingredientes? Para o nosso bolo de abacaxi, nós utilizaremos 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 1 xícara de suco de abacaxi, aqui no caso é a polpa batida com bem pouquinho de água, tá bom? E sem nada de açúcar. 2,5 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó. E para o efeito de calda, nós utilizaremos caramelo, uma calda de caramelo. Essa calda aqui é a mesma calda que utilizamos para pudim e tudo mais. E rodelas de abacaxi. Bom, pessoal, vamos lá, vamos preparar esse bolinho. Eu vou utilizar uma forma diferente, só para mostrar para vocês que vocês podem utilizar qualquer forma que vocês tenham em casa. Se vocês não tiverem, como eu uso sempre, as formas com furo no meio, vocês podem utilizar assadeiras comuns. Aqui, como nós vamos fazer com as rodelas de abacaxi, eu vou mostrar aqui, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, certo? Então, assim, primeira coisa, eu já tenho a minha calda de caramelo pronta. Então, eu quero falar para vocês 2 coisas importantes. Se você vai fazer a calda de caramelo, você tem que deixar ela nessa coloração, para que ela não queime na hora que você for assar o bolo. Ele não pode ficar muito escuro. Se você deixar o seu caramelo muito escuro, quando você colocar o seu bolo no forno, vai sentir aquele gostinho, aquele cheirinho de queimado antes da hora. Importante também, essa calda eu fiz 1 xícara de açúcar para meia xícara de água. Se vocês quiserem fazer, essa é a minha calda tradicional, que eu uso para pudim e tudo mais. Se vocês que tiverem uma receita que vocês gostem, pode utilizar sem problema. O importante é já fazer o caramelo. Tem muita gente que gosta de fazer direto na forma. Eu particularmente não gosto. Mas é uma opinião particular, então eu sempre faço separado, assim é muito mais fácil a gente dosar a parte da coloração do caramelo, ponto certinho, é muito mais fácil dosar quando nós utilizamos a nossa panela normal, até porque a forma nós temos que utilizar uma luva especial, não tem cabo, pra gente ter um apoio, pra gente poder mexer, então fica mais difícil, muitas vezes a gente acaba perdendo o tempo do caramelo por conta disso. O que eu vou fazer aqui? Minha forma não tá untada nem nada. Eu vou colocar o caramelo aqui, a quantidade suficiente para eu cobrir toda a parte de baixo da forma, forrar o fundo da forma. Então, eu vou colocar aqui. Lembrando que a nossa fruta, o abacaxi, ele ainda vai soltar um pouco de caldo nesse caramelo. Nosso bolo vai ser um bolo bem úmido, tá? Então, eu vou untar aqui, por mais um pouco. Dou uma passadinha de leve na lateral. E aqui o fundo, tá? Passei o caramelo em todo o fundo
vou dispor as fatias de abacaxi. Eu cortei as fatias mais fininhas. E vou colocar aqui até preencher o fundo da nossa forma, da nossa assadeira. Vou mostrar para vocês como ficou. Ó, dessa forma. Então, nós temos aqui toda a calda no fundo e o abacaxi por cima. Feito isso, eu vou só colocar mais um pouquinho do caramelo por cima do abacaxi. E aqui tá pronto. A gente deixa a nossa forma aqui descansando e vamos preparar a massa. Lembrando que vocês podem fazer na forma assadeira com furo normal. Aqui ficaria só mais fácil para vocês visualizarem, tá? A outra forma ia ficar um pouco mais difícil de vocês visualizarem, assim é mais fácil. Então, não importa o formato da forma de vocês, tá certo? Então, vamos lá. No nosso liquidificador, nós vamos colocar os ovos, o óleo, o suco de abacaxi, que aqui ele tá bem grossinho, eu bati a polpa com bem pouquinha água, peguei um abacaxi bem madurinho, o açúcar e vamos bater. Aqui eu vou só dar uma passadinha aqui na lateral, porque grudou um pouquinho do açúcar pra gente bater bem direitinho. Agora nós vamos adicionando a farinha aos poucos no nosso liquidificador. Vou dar uma mexidinha aqui na lateral, só para soltar essa farinha que grudou aqui na lateral. Vou dar mais uma batidinha e a gente adiciona o fermento. Agora a gente adiciona o fermento só para misturar. Prontinho. Nossa massa, ela fica bem assim, tá? Não fica uma massa muito líquida, mas ela fica uma massa leve, bem fluida, tá vendo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos colocar a massa sobre a nossa forma, sobre os abacaxis. Essa assadeira aqui, ela tem 23 centímetros de diâmetro, tá? Então, a gente coloca, sempre sobra um pouquinho para o bolo crescer. E aqui a gente vai levar direto pro forno. Assim que tiver pronto, mostro para vocês.
Bom, pessoal, nosso bolo de abacaxi está pronto. Vamos lá desenformar e ver como ele ficou. Aqui, eu deixei ele esfriar bem pra gente desenformar. Então, o que que acontece? Quando eu deixo ele esfriar para desenformar, a calda não penetra muito no bolo. Por mim, assim fica melhor. Porque o nosso bolo já é um bolo fofinho, porém a massa dele já é mais densa, porque tem o abacaxi que a gente colocou na massa e tudo mais. Se a gente deixar penetrar demais, se a gente, assim que tirar do forno, desenformar ele quente, se penetra muita calda, ele pode ficar um pouco mais... assim, muito puxado pro meu paladar. Porém, vocês podem fazer da maneira que vocês gostarem mais. Eu prefiro assim. Então, desenformando ele frio, a calda não penetra tanto no bolo. Desenformando ele quente, a calda vai penetrar mais. Então, aqui eu tenho que passar uma faquinha na lateral da minha forma. Aqui nosso bolo cresceu bastantão, né? Então, tem que vir aqui com cuidado. Passar a faquinha aqui. Vou pôr um prato. E vou virar. Olha só nosso bolo como que ficou. A massa, ela já fica bem fofinha e assim, se você desenformar ele quente, é claro que ele vai ficar mais molhadinho. Mas essa massa, ela já tem uma característica de ser bem úmida, porque a gente colocou o abacaxi já na massa. Então, ele fica assim, ó, com esse tom de caramelas, rodelas de abacaxi aqui. E esse é nosso bolo de abacaxi. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. Testem a receita em casa e mandem foto depois para ver como ficou, tá bom? Um super beijo para vocês e até nossa próxima aula.